E lembrem-se que o legislador já havia antes assegurado duas alternativas para suspender a segurança: o agravo e o pedido de efeito suspensivo. Pois bem, negado o efeito suspensivo pelo presidente do tribunal, cabe novo pedido de efeito suspensivo ao presidente do tribunal competente para julgar o recurso especial ou o recurso extraordinário. Ou seja, tutela-se a mais não poder a possibilidade de suspensão da segurança, enquanto que a Constituição procurou tutelar a concessão da segurança, abrindo a via recursal ordinária quando denegatória a decisão. E, para concluir tudo isso, o legislador, como que se colocando contrariamente à tendência que se tem visto, procura restringir a tutela coletiva. O artigo 22, parágrafo 2º, ao tratar do mandado de segurança coletivo, exclui a possibilidade de concessão de liminar sem oitiva da parte contrária. Diz que, pelo contrário, será preciso a prévia pronúncia da autoridade coatora com pelo menos 72 horas de antecedência. Ora, imaginem um ato de autoridade pública que possa causar a lesão amanhã a milhares de pessoas. O que diante desse dispositivo ocorreria? Milhares de mandados de segurança para não correr o risco de, diante do prazo assegurado pela lei, não se conseguir tutelar o direito. Ou, alternativamente, o que me parece mais acertado é reconhecer-se, como já fez o Supremo Tribunal Federal, neste precedente que eu gosto sempre de citar pela sua importância, do ministro Marco Aurélio, que cercear a tutela de urgência, quando ela é necessária, é, no fundo, obstar o acesso à jurisdição. Portanto, a exigência dessa prévia manifestação, com 72 horas de antecedência, quando isso puder implicar o perecimento do direito, é algo inconstitucional. Ou seja, com isso eu chego ao termo da minha exposição e concluo com aquela ideia que havia apresentado. É uma lei que não inova, pelo contrário, ainda está presa aos padrões da legislação anterior e que, naquilo em que mudou para piorar. Em poucas palavras, o que há de novo não é positivo. As novidades, infelizmente, não são boas e, com isso, se desmerece essa figura tão importante como o mandado de segurança. Muito obrigado pela paciência e pela atenção com que me ouviu. Como os meus amigos aqui presentes podem ver, nós começamos o dia muito bem. E eu acho que se o professor Malê me permite aproveitar um pouco do seu raciocínio, eu acho curioso o seguinte: o que vem, eles não ficam na estratosfera, eles ficam em Brasília. Que talvez seja uma distância mais lunática ainda do que outra coisa. E, como integrante do Judiciário, também não posso perder a oportunidade para dizer o seguinte: lá se faz esses remendos de lei, essas coisas todas erradas, que foram muito bem apontadas pelo professor Malê, e depois sobra para o Judiciário. E aí entra também uma parcela da questão da morosidade do Judiciário, porque é esse emaranhado, essa confusão toda, que não se quer resolver em termos legislativos. A ideia é essa, a ideia é não resolver. Eu acho que existem pessoas que todo mundo defende os limites e o controle do Estado. Todo mundo acha. Aí algumas dessas pessoas, quando vão integrar de alguma maneira o Estado, lá na nossa Lua, na nossa estratosfera, lá em Brasília, eles já voltam à ideia de que o Estado é que é importante.
Para eles, o cidadão, o que antes eles não pensavam, que a relação Estado e cidadão é de súdito, o cidadão é o súdito, quando eles estão lá, eles querem o súdito. Então, essas alterações na lei do mandado de segurança, posso estar equivocado, mas senti fortalecer em mim essa ideia, com a sua brilhante exposição, é no sentido de proteger o Estado, não o cidadão. É dificultar o acesso do cidadão em termos de mandado de segurança. E para isso, uma plateia seleta como a que está aqui, é que pode tentar mudar as coisas, né? Os operadores do direito que estão aqui que podem tentar mudar as coisas, divulgar essa situação, essa perversidade, essa distorção de valores, né? E nós precisamos do mandado de segurança contra os nossos legisladores. Essa é a realidade. Essa acaba sendo a realidade, né? Então, feito esse ligeiro à parte, cumprimentando-o novamente pela excelência da sua exposição, eu vou proceder a um brevíssimo currículo do Dr. Samuel, que diplomou-se em Ciências Jurídicas, é formado aqui pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, foi advogado por um bom período, inclusive na FEPASA, onde ingressou em 83 e chegou ao posto de gerente do Departamento Jurídico, tomou posse como juiz substituto do trabalho da 15ª Região em 1989, sendo promovido em 92 por merecimento à então Junta de Conciliação e Julgamento de Jaboticabal. Posteriormente ele foi removido para as varas de trabalho de Jaú, 1ª, 8ª e 6ª varas de Campinas e Hortolândia. Foi promovido por merecimento em 2008 para o cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, onde já atuava como juiz substituto desde 98, tendo exercido inclusive a função de auxiliar do juiz vice-corregedor no biênio 2002-2004. Em 86, cursou extensão em Direito Processual pela PUC de São Paulo. Em 2003, obteve o título de mestre em Direito Processual pela Unip, e ele defendendo a dissertação em sessão de pré-executividade no processo de trabalho, que ele editou posteriormente pela LTR. Foi professor, inclusive ele deu aulas aqui e dá aulas aqui na Escola Judicial. Foi presidente da Amatra 15 no biênio 95-97, eu fiz parte da diretoria dele. Foi tesoureiro da Anamatra no biênio 97-99, membro da Comissão de Ética e Disciplina, da Comissão de Prerrogativas e da Banca de Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Campinas, de 93 a 98. Vice-diretor da Escola Judicial do Tribunal para o biênio 2010-2012. A minha situação com o Samuel é curiosa. O Samuel vai achar que eu sou um detetive, porque na minha profissão aqui eu sempre fui atrás. Eu fiz parte da diretoria dele. Quando ele largou a presidência da Matra, eu assumi a presidência da Matra. Aí ele foi para Jaboticabal. Quando ele sai de Jaboticabal, eu vou para Jaboticabal. Aí ele está substituindo um lugar, ele pega, eu vou substituir no outro lugar. Eu gostaria que ele não pensasse que isso é perseguição, ou coisa pior ainda, mas simplesmente a admiração pelo seu trabalho. E aí eu lhe passo a palavra, então. Bom dia, meu caro amigo Giordani, caro professor Malê, senhores congressistas. A pesquisa que o professor Malê fez no começo da explanação dele demonstra o acerto da comissão a escolher esse tema, né? É um tema muito polêmico, que nos causa talvez indiferença ou preocupação, que merece ser examinado. Eu começo a minha explanação, aliás, combinei com o professor Malê o seguinte: ele faria uma análise inicial, crítica da lei do mandado de segurança, e eu depois analisaria alguns tópicos da lei. Obviamente que em 40 minutos não será possível analisar tudo, então a minha opção foi fazer uma análise horizontal e em alguns tópicos parar para examinar pontos críticos. O primeiro que eu levanto é o seguinte: o mandado de segurança está previsto na Constituição Federal, no artigo 5º da Constituição Federal. E por que é importante nós partirmos desse tópico? O mandado de segurança, tanto individual quanto coletivo, está inserido como garantia do cidadão. E é uma pena que, quando nós examinamos a legislação, você percebe que invertem a ótica e passa a se examinar o mandado de segurança sob o ponto de vista
De quem? Do coator. Então, é uma inversão de valores terrível. Ou seja, quando analisarmos esses tópicos do mandado de segurança, sempre devemos levar em conta que tem que ser examinado do ponto de vista do cidadão, porque é um direito individual, é cláusula pétrea, integrante do rol das garantias fundamentais. Por conta disso, a legislação infraconstitucional não pode reduzir o efeito do mandado de segurança. Inicialmente, era previsto pela Lei 1533/51. E há cerca de 2 anos foi editada a Lei 12.016. E nós vamos verificar que em alguns tópicos, o que se tentou na Lei 12.016 foi reduzir o efeito do mandado de segurança. Então, não é porque consta da lei que nós temos que cumprir. Pois bem, segundo Bezerra Leite, o mandado de segurança é uma garantia fundamental, portanto, natureza constitucional, exteriorizado por meio de uma ação especial posta à disposição de qualquer pessoa, pode ser física, jurídica, de direito público ou privado, ou de ente despersonalizado com capacidade processual, cujo escopo repousa na proteção de direito individual ou coletivo, próprio ou de terceiro, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contrato de autoridade pública ou de agente pessoa jurídica, direito público ou privado. Pois bem, comecemos pelo objeto do mandado de segurança, artigo 1º da Lei 12.016. E aqui ela reproduz praticamente o que consta da Constituição. Considera-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridades, seja de categoria que for e sejam quais forem as funções que exerça. Pois bem, qual que é o objeto do mandado de segurança? O mandado de segurança não se destina a obter o ressarcimento do prejuízo. Não. O objetivo é a correção in natura. E como o professor Malê bem falou, tanto de ato comissivo ou omissivo da autoridade, sem reparação pecuniária, qualificado como ilegal ou praticado com abuso de poder, e ofensivo a incontestável direito líquido e certo, mantendo o Estado nos seus limites da legalidade. Em relação ao ato omissivo, a ministra Carmen Lúcia, ela tem uma frase que eu acho muito interessante. O Poder Judiciário não antecipa o efeito de um ato que não existe, por inação da autoridade competente, mas suspende o efeito negativo do desprovimento. Esse suspende o efeito negativo, vem toda aquela ginástica que tem que se fazer por conta da legislação, né? No sentido de estabelecer o movimento ausente, operante ou suspensão de situação de ameaça ou lesão de direito. Ou seja, exemplificando, o auditor fiscal fecha, lacra um setor. A empresa cumpre as exigências, posteriormente a empresa quer a reabertura do setor. O auditor fiscal, ao invés de rejeitar, ele simplesmente se omite, né? Cabe mandado de segurança? Sim, é contra ato omissivo da autoridade. E vem a questão complicada do direito líquido e certo. Em primeiro lugar, eu entendo que direito líquido e certo é uma condição da ação específica do mandado de segurança. E a primeira confusão que surge é: líquido e certo é o direito ou é o fato? Está pacífico na jurisprudência que controvérsia de matéria de direito não impede a concessão do mandado de segurança. Ou seja, direito líquido e certo é o fato. Então, o fato tem que ser incontestável. Decorre de fato que possa ser provado de plano, na petição inicial, mediante prova exclusivamente documental pré-constituída, ainda que o direito seja controvertido. Ou seja, deve ser concreto, palpável, incontestável, insuscetível de dúvida. Então, o fato que eu tenho que demonstrar na minha petição inicial é um fato incontestável. Ou seja, se houver necessidade de eu produzir outra prova, prova testemunhal, prova pericial, o mandado de segurança é incabível. Por isso a importância da petição inicial no mandado de segurança. Ou seja,
ela tem que apresentar toda a documentação, porque é a oportunidade